De acordo com o novo relatório da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil chegou a 160 milhões em todo o mundo, um aumento de 8 milhões e meio de meninas e meninos nos últimos 5 anos. Só no Brasil, esse número teve uma queda de 17%, porém, ainda é motivo de preocupação. No podcast especial de hoje, iremos contar como o trabalho infantil tem atrapalhado a infância de muitas crianças e adolescentes e de que maneira ele pode ser combatido. Podcast Entre Elas, um podcast exclusivo com assuntos do dia a dia. Apresentação de Sofia Torres e Natasha Thaís. É durante a infância que desenvolvemos competências que vão servir de base para toda a nossa vida adulta. São valores, ensinamentos e habilidades que vão sustentar nossas escolhas no futuro. Mas o que acontece quando essa caminhada é interrompida? Eu sou Sofia Torres. E eu sou Natasha Thaís. E juntas vamos falar sobre o trabalho infantil. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, quando realizado na condição de aprendiz é permitido para 14 anos. Porém, essa lei não é muito respeitada no Brasil. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar a infância pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Ao trabalho infantil. De acordo com a pesquisa feita em 2019 pelo IBGE, mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham em todo o território nacional. Pobreza, má qualidade da educação, mão de obra barata e questões culturais e familiares são algumas das causas de entrada das crianças no mercado ilegal do trabalho. Ednilza Souza foi uma delas. Em entrevista, ela contou que depois do abandono paterno, decidiu trabalhar como babá, para ajudar a mãe a sustentar a casa. Eu trabalhava de babá, porque meu pai tinha ido embora, minha mãe ficou praticamente com meus irmãos todos. Comigo eram 6 crianças, né? E por isso que eu comecei a trabalhar, para ajudar minha mãe em casa com meus irmãos que era menor. Abusos físicos, sexuais e emocionais são as principais causas do adoecimento das crianças e adolescentes. Outros problemas identificados são medo, isolamento, perda de carinho e depressão. Questionada sobre o assunto, a estudante de psicologia Elisângela Rocha fala da sua percepção sobre os impactos mentais causados. Sim, tem implicações socioemocionais, causando sérios danos à sua integridade física, emocional, psicológica. O cérebro está em desenvolvimento até os 25 anos de idade. Afetando esse processo, gera impacto para toda a vida. Ainda por cima, a psicóloga ressaltou que o brincar na infância é a fase essencial para o desenvolvimento da criança e do adolescente. O brincar é uma necessidade para todas as crianças, porém elas são obrigadas a agirem e assumirem precocemente responsabilidades adultas. O Sudeste é a região do Brasil com maior concentração de crianças entre 5 a 17 anos trabalhando, com aproximadamente 854 mil trabalhadores. Depois está o Nordeste, seguido pelo Sul, Norte e Centro-Oeste, sendo que 71% da mão de obra de crianças e adolescentes é utilizada na agricultura.
Na maioria dos trabalhos, as crianças estão sujeitas às condições precárias e sem uma alimentação saudável. A minha lembrança mais dolorosa é quando muitas vezes a gente ficava sem comer muitas vezes, né? Ia para a escola e tal. E muitas vezes eu ia trabalhar com fome, né? E ficava até umas certas horas, porque a mulher às vezes não me dava para me comer alguma coisa. Então ficava até na hora que eles quisessem que eu ficava com fome, né? Então, mas foi o pior, eu acho, eu acredito. Nessa época foi isso, né? Era muito cansativo. Entre 1982 e 2015, o Brasil reduziu em 68% a atividade de crianças e adolescentes no mundo do trabalho. A diminuição segue o acordo firmado mundialmente pelo país de acabar com todas as formas de trabalho infantil até 2025. A Justiça do Trabalho tem como objetivo acertar com instituições que formam jovens na aprendizagem, fazendo uma ponte para promover o estudo do Brasil. Vanessa é diretora do ABC Aprendiz, uma associação privada que tem como a meta capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Para ela, a lei da aprendizagem é muito importante e serve como um estímulo para dar oportunidades aos jovens. Os programas de empregabilidade, o programa de aprendizagem e o programa de estágio, eles são importantes instrumentos de transformação social, de formação profissional, geração de renda e, além disso, eles servem de estímulo, né, para o desenvolvimento pessoal de todos os jovens. Nós aqui trabalhamos não só com a qualificação profissional voltada para temas técnicos, como também para a qualificação e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Dados do Ministério do Trabalho mostram que entre janeiro e março de 2021 foram criados mais de 43 mil postos de trabalho para aprendizes no Brasil, um crescimento de 47% em relação ao mesmo período de 2020. Vitor Santos é aprendiz há mais de um ano. Para ele, esse programa é um divisor de águas, oferecendo aos jovens oportunidades para se conhecerem profissionalmente. Eu acho que o programa Jovem Aprendiz hoje em dia ajuda bastante os jovens a se conhecerem melhor, né? Hoje em dia é um programa que, né, atualmente, né, ajuda os jovens também a se conhecerem profissionalmente, né? Falo por experiência própria, conheço muito dos jovens, né, que, né, anteriormente eram jovens aprendizes, né, que hoje em dia são profissionais excelentes, né, e fazem aplicações nas suas áreas em questão, né, de maneira excepcional. É sinal de educação, fazer sua obrigação para ter o seu direito de pequeno cidadão. É sinal de educação, fazer sua obrigação para ter o seu direito de pequeno cidadão. Resumindo, com o trabalho infantil, a criança é um adulto em um corpo pequeno e frágil, carregando o peso de viver sem liberdade, sem brincadeira, sem amor e sem vida. Eles são privados de uma infância plena, com sonhos, brincadeiras e educação. E assim, não tem como falar para uma criança, né? Porque geralmente quem toma decisões, muitas vezes quem orienta a criança é o adulto. Então, se ele vai, porque ele tem um empurrãozinho do adulto que faz ele chegar à parte de trabalhar de uma forma ilegal. Esse foi o podcast Entre Elas, uma produção das estudantes do 8º ano E, da Escola Estadual Professor José Carlos Antunes. Locução, pauta e roteiro, de Sofia Torres e Natasha Thaís. Entrevista e edição, Matheus Torres. Fique agora com a música Meninas de Rua, da banda Melim. Ah, e se você presenciar casos de exploração do trabalho infantil, Disque 100 e denuncie. Diga não ao trabalho infantil.
andando no meio dos carros, sem teto entre prédios tão caros, as mãos dividindo centavos e os pés sem sapatos. Feliz da vida, por mais um dia de comida no prato. Oh, oh, oh. Oh, mundo irracional. Criança sem infância não é normal. Sorrindo em pleno caos, eu vi uma menina de rua cantarolando amor. Somos iguais, ser humano. Eu te amo, seja você quem for. Oh, oh. Esqueça o que for em vão, concentre no que há de bom. Com sua força nada poderá te entristecer. Recarregue as energias, agradeça pela vida e perceba que ela sorri pra você. Nós viemos pra aprender, amar e evoluir. Por quem sofreu me entrego a razão de ser feliz. Liberdade para crer no mundo cheio de esperança e paz. Quero mais. Eu vi uma menina de rua cantarolando amor. Somos iguais, ser humano. Eu te amo, seja você quem for. Uma menina de rua cantarolando amor. Somos iguais, ser humano. Eu te amo, seja você quem for. Somos iguais, ser humano. Diga mais, eu te amo, seja você quem for.